Zé Renato, já que nós estamos falando de história, eu gostaria primeiro, eu vou contar a história da nossa região aqui, do nosso município. Eu vou tentar contar de uma forma cronométrica, desde o início, para a gente ter uma ideia de como que foi desenvolvendo São Joaquim da Barra, como nasceu, como era. Então, antes eu queria só lembrar, já que a gente, quando estuda, eu, por exemplo, aprendi isso no primário, que o Brasil, por exemplo, foi descoberto a 22 de abril de 1500. Dizem que a nossa educação anda meio assim, meio, de maneira que, às vezes, tem gente que até esquece. Hoje a gente não se comemora nada, até esquece a data do descobrimento do Brasil. Mas o que muito pouca gente sabe, já que eu sou mais velhinho, na minha infância, a data do descobrimento do Brasil não era 22 de abril, era dia 3 de maio. Era quando se comemorava. Posteriormente, com o Getúlio Vargas, em 1930, é que aí ficou consagrado que o dia do descobrimento do Brasil era 22 de abril. Então vamos guardar essa data, 1500. Eu vou começar a história de São Joaquim, falar um pouquinho da nossa região, a partir em torno de 1700. Mais ou menos, um pouquinho antes de 1700, apareceu a primeira bandeira do Bartolomeu Bueno da Silva, o Anhanguera. Foi ele que demarcou bem certinho o caminho para a direção. Ele saiu de São Paulo, passa por Campinas, vai até chegar aqui à nossa região. Por quê? Porque era aventureiro, eles andavam em busca de ouro de Goiás, procurando também índios para serem aprisionados. Na época, os fazendeiros precisavam muito de escravos. E como o escravo negro era muito caro, então os bandeirantes então aprisionavam os índios para vender. Era um comércio relativamente rendoso. O Bartolomeu Bueno da Silva, quando veio para cá, passou pela nossa região em 1700, mais ou menos. Ele veio com o filho dele tinha uns 12 anos de idade, pai e filho, e quando até tem uma lenda, quando ele chegou lá em Goiás, ele viu aqueles índios todos com aqueles enfeites, adereços todos de ouro. Então ele ficou ávido para descobrir onde estavam as minas de ouro. E os índios não queriam contar. Então dizem que ele pegou uma vasilha de aguardente e jogou, e riscou um fósforo, e jogou e queimou. Então ele disse, se eles não contassem onde tinha a mina, que ele ia colocar fogo nos rios todos lá os índios apavorados, então acabaram contando, e ele recebeu o nome de Anhanguera. Anhanguera quer dizer diabo velho. Isso em 1700. Passou o tempo, em 1722, aí que ficou marcado direitinho esse caminho que veio em nossa direção. Ele segue mais ou menos a estrada da Mugiana. Passa ali por Batatais, por Franca, aqui perto de nós. Tanto assim que a nossa estrada de rodagem aqui do lado, em Anhanguera, que é paralela aos antigos trilhos da Mugiana, ou atuais até, e então ela tem esse nome de Anhanguera justamente em homenagem a esse bandeirante que esteve por aqui em 1700. Mas
a nossa região começou mesmo a ser povoada foi 100 anos depois. Grande parte dos mineiros, vindo do sul de Minas Gerais, já que as minas lá em Minas Gerais estavam meio escassas, eles estavam à procura de terras férteis, então eles vieram para a nossa região. 1500, descobrimento do Brasil, 1700, o Anhanguera demarcou o caminho aqui da nossa região, 1800 vieram esses entrantes mineiros para cá. Foram eles que povoaram, de fato, a nossa região. Aqui, a região do nosso município, era mineiro para todo lado, quase não tinha paulista. Eles tomaram conta dessa região do Nordeste paulista. Os primeiros a chegarem aqui, os primeiros, no nosso município, foram os junqueiras. Eles vieram chegar aí mais ou menos em 1812. Eles entraram no nosso município, foram até as margens do Ribeirão do Rosário, ali do lado de Orlândia, que é um afluente do Rio Pardo, e ali, então, como começou a chover muito, naquela época era quase só mato, né, de maneira que a chuva era abundante, eles ficaram lá muito tempo, invernaram lá. Então eles resolveram parar por ali, porque as chuvas eram demasiadas. Daí o nome que depois eles deram à fazenda, uma fazenda que ficou famosa, que é a Fazenda Invernada. E então no sul de São Joaquim da Barra, quem apareceu em primeiro lugar foram os junqueiras, mas ao norte de São Joaquim da Barra, aqui no lado do rio Sapucaí, foram outros os mineiros que vieram para cá. Entre esses mineiros, aí foi um pouco depois, mais ou menos, em 1850, quer dizer, uns 40 anos depois dos junqueiras, então aqui na nossa região, no norte do nosso município, então apareceram 4 fazendas. A Fazenda Santo Antônio, por causa do rio Santo Antônio, ali do lado de Nuporanga. A Fazenda São Joaquim, que pegava o rio São Joaquim, com todos os seus afluentes, que são muitos. E depois tem a Fazenda São Pedro, por causa do Ribeirão de São Pedro também. E finalmente, a 4ª fazenda, do lado de Santana, ou Ipuã, hoje, Santana é dos Olhos d'Água, hoje é Ipuã, que chamava Fazenda Cachoeira, ou Fazenda da Barra. Ali naquela região, porque tinha um rio que tinha o nome de Rio da Barra. É um nome que São Joaquim tem esse nome. Antigamente, o nome de São Joaquim era só São Joaquim. Ele ganhou posteriormente da Barra por causa desse rio que existe, que é um afluente do Sapucaí, que existe lá quase na divisa com Ipuã. De maneira então que o nosso município, no início, ele era formado apenas de 6 fazendas. Fazenda Santo Antônio, Fazenda São Joaquim, Fazenda São Pedro, Fazenda Cachoeira ou da Barra, e lá no sul, a Fazenda dos Junqueiras. Eram 2 fazendas, Fazenda Invernada e Fazenda Santo Inácio. Os Junqueiras, quando chegaram lá em 1800 e pouco, eles, naquele tempo, não tinha ninguém, era terra virgem, eles se apossaram mais ou menos de uns 60 mil alqueires. Desses 60 mil alqueires, 10 mil alqueires ficam mais ou menos ficam no nosso município. A terra dos Junqueiros aqui no município, terras que eles guardam até hoje, né, que com seus descendentes, ela pega mais ou menos quase a metade do nosso município. E posteriormente, então, como eu estava falando, esses mineiros vieram e ocuparam os Junqueiras, o sul de São Joaquim.
com a Fazenda Santo Inácio e a Fazenda Invernada. Os outros mineiros, eles ficaram então nas outras 4 fazendas, nas margens do rio Sapucaí. Principalmente na Fazenda São Joaquim. A Fazenda São Joaquim tinha mais ou menos uns 2.500 alqueires. E assim foi, e depois ela foi sendo dividida, mais ou menos depois nas vésperas de 1900, é quando São Joaquim foi fundado em 1898, quando chegou lá, então, em 1898, essa Fazenda São Joaquim tinha 51 sócios. E ela foi dividida, e esses são os mineiros que no final, eles iriam fundar a nossa cidade de São Joaquim da Barra. Mas aqueles que de fato foram responsáveis pelo nascimento da nossa cidade, eles chegaram um pouco depois, chegaram em 1850. Eram mineiros também, vindo da mesma região da família Junqueira. E eles chegaram, já existia a Fazenda São Joaquim, eles foram adquirindo sítios, formando sítios, e eles formaram então, eram muito aparentados, então eles foram, com o tempo, eles chegaram à conclusão de haver necessidade de surgir uma cidade, já que ali em volta, nos sítios, já havia um movimento muito grande. Uns 9 anos antes do nascimento de São Joaquim, eles fizeram uma divisão da Fazenda São Joaquim e tiveram lá 51 sócios. Desses sócios eu vou citar alguns que se tornaram como os nossos fundadores da nossa cidade. E esses sócios, por exemplo, João Batista da Silveira, o Francisco Antônio Gouveia, que é pai do Manuel Gouveia de Lima, que dá nome para uma das nossas escolas, dos nossos grupos escolares aqui em São Joaquim. E então aí o pai do Manuel Gouveia de Lima, pai do João Miguel de Lima, tinha um outro também que era muito conhecido, Cândido José. E assim eles foram se reunindo, mais ou menos em 1894, eles se reuniram, fizeram uma lista e angariaram uma certa importância. E um parente deles, José Esteves de Lima, eles adquiriram mais ou menos uns 204 mil reais naquela época, arremataram então essa gleba onde se ia montado São Joaquim da Barra, e foi assim então que começaram os primeiros passos para o surgimento da nossa cidade. Esse João Batista da Silveira, ele em 1800, um pouquinho antes de nascer nossa cidade, ele já tinha uma venda ali naquela colina, o nosso cemitério. E se a gente perceber bem, ele está situado numa colina. Ali ele tinha uma vendazinha, mas ficava longe ficava mais ou menos a 1 quilômetro aqui de onde nasceu a cidade. Eu sei que ele teve essa venda lá mais ou menos uns 5, 6 anos, e depois, posteriormente,
logo depois, aparece aqui em São Joaquim da Barra, depois desses mineiros, veio o Manuel Damásio Ribeiro, um português. Esse português, ele veio lá de Batatais, do Capão do Descanso, e veio para a nossa região, porque ele ficou sabendo que aqui na região ia surgir uma cidade. Ele chegou aqui 2 anos antes de existir a nossa cidade. Ele chegou em 1896. Ele foi até a venda lá do João Batista da Silveira. O João Batista da Silveira indicou o lugar onde ficavam então as terras que iam ser de São Joaquim da Barra. E aí o senhor Manuel Damásio Ribeiro, veio ele, a sua esposa Maria, seu filho Juca, e eles construíram aqui a primeira casa construída nas terras da nossa cidade, foi pelo seu Manuel Damásio Ribeiro. Ele ficou arranchado debaixo de uma árvore enquanto construía a casa dele, a venda dele. E aí então ele é o nosso, é aquele que colocou a primeira casa aqui na nossa cidade. Quando eu vim para São Joaquim, que eu acabei de me formar com 21 anos de idade, a turma só sempre falava que quem era o fundador de São Joaquim da Barra era o Manuel Damásio Ribeiro. Eles não falavam nesses outros mineiros. Eu sempre ouvi falar que o nosso fundador era o Manuel Damásio Ribeiro. Mas depois, mais tarde, então com uma pesquisa mais aprofundada da história, então chegou-se à conclusão de que se o Manuel Damásio tem a importância de ter colocado a primeira casa, mas aqueles que se arregimentaram, aqueles que se uniram para construir a nossa cidade, isso aí foram esses mineiros que eu citei. O João Batista da Silveira, o pai do Manuel, daqueles que eu citei. Então foram eles que construíram então a nossa cidade. E foi assim então que começa a nascer São Joaquim da Barra. E naquele tempo eu disse que os mineiros invadiram a nossa região, mas havia aqui um paulista, que era dono da fazenda do Antônio de Almeida Prado. O pai do Antônio de Almeida Prado, que era um engenheiro, Francisco de Almeida Prado, ele comprou a fazenda Santa Isabel em 1892. Então ele era o único paulista cercado de mineiro por todos os lados. Ele era paulista de Itu, foi também uma pessoa importante aqui na nossa região. O doutor Antônio de Almeida Prado foi candidato a governador, um médico ilustre. Ele clinicou aqui em São Joaquim em 1914, depois ele foi ser professor na Escola de Medicina, né, de São Paulo. Então, aqui está então as primeiras pessoas importantes que a gente poderia citar. Então seriam esses mineiros que eu citei, seria o Manuel Damásio Ribeiro e o senhor Francisco de Almeida Prado, pai do Antônio de Almeida Prado. Para nós termos uma noção precisa, vamos voltar a 10 anos mais ou menos 1890, quase 10 anos antes de nascer São Joaquim. Se nós olhássemos e fizéssemos um mapa nessa época da nossa região, nós veríamos
entre muito verde, porque havia muitas matas naquele tempo, a gente viria duas estradas. Uma estrada de rodagem, que saía de Franca, ia para Batatais, de Batatais para Nuporanga, do Poranga vinha aqui para a nossa região e ia até Santana dos Olhos d'Água, que é a nossa Ipuã. Se a gente continuasse olhando no mapa, nós viríamos outra estrada, uma estrada de ferro. Essa estrada de ferro, ela começou lá em 1872, lá em Campinas, a estrada de ferro mugiana, de uma importância fundamental para o crescimento da nossa região. Ela veio, passou por Campinas, Mojimirim, Ribeirão Preto, Batatais, Franca, e foi chegar lá no Rio Grande, ela foi chegar em 1889. E, além dessas duas estradas, nós íamos ver algumas cidades naquela época. A cidade de Franca, a cidade de Batatais, a cidade de Ribeirão Preto, a cidade de Nuporanga, a cidade de Morragudo. São todas que nós chamamos cidades velhas da Alta Mugiana, a cidade de Ituverava, a cidade de Igarapava, que tinha o nome de Santa Rita do Paraíso. Aí então nós veríamos essas cidades que são chamadas as cidades velhas da Alta Mugiana. Quando chegou no nascimento de São Joaquim, em 1898, aconteceu algo extremamente importante na nossa região. Ali um pouquinho para cá de Ribeirão Preto, em Jardinópolis, eles fizeram um ramal. E esse ramal criou as novas cidades, que são chamadas Cidades Novas da Alta Mugiana. Começou com Jardinópolis, aí a estrada de ferro foi chegando, em 1900 ela estava em Sales de Oliveira, em 1901 ela estava na estação Coronel Orlando, ainda não existia a cidade de Orlândia, em 1902 ela chegaria a São Joaquim, atravessaria o rio Sapucaí, em 1903 ela estaria em Guará. Então, nós vemos que a nossa região tinha duas estradas importantes, e tinham 8 cidades velhas e as cidades novas, que eu citei, Jardinópolis, Sales de Oliveira, Orlândia, São Joaquim e Guará. Como é que se chegava em São Joaquim? Uma das formas de chegar em São Joaquim era, indiscutivelmente, o caminho mais usado, era essa estrada que existe até hoje, a estrada que vem de Nuporanga e chega até São Joaquim da Barra. E a estrada está no mesmo lugar, ela vinha pela mesma posição de hoje, passando ali pelo aeroporto, e pega a Avenida Santos Dumont, vai chegando, só que agora, logicamente, ela está mais bonita, mais asfaltada, mais segura, atravessa aquele córrego que é o córrego da Olaria, e a estrada ali à direita, ela pegava justamente no local onde está a Rua 15 de Novembro. Ia subindo, andava uns 400 metros, chegava na avenida, na época não era avenida, já tinha, embora não existissem os trilhos da Mugiana, porque eles chegaram só em 1902, já existia o traçado. Quando chegava ali na farmácia Faleiros, a estrada virava à direita, andava uns 100 metros, depois virava novamente à esquerda, pegava a Rua Marechal Deodoro e ia em direção de Ipuã, Santana dos Olhos d'Água. Quando ela virava ali na estação, ela andava uns 200 metros, aí aparecia a primeira casa da cidade,
que é aquela casa que nós falamos do Manuel Damásio Ribeiro, que ficava à beira da estrada, no caminho então que a gente seguia para a cidade de Ipuã. Nessa caminhada toda, então, a gente vê que os dois primeiros, que mais importantes, assim, as duas pessoas mais importantes na época que chegaram, foi o Manuel Damásio Ribeiro e um outro, que é um espanhol, o Chico Vidal. O Chico Vidal, ele chegou em São Joaquim 2 anos depois do Damásio, justamente na época do nascimento de São Joaquim, 1898. Ele tinha a venda dele e a casa dele ali na esquina, em frente ao Banespa. E tem uma passagem que eu acho que é de uma importância, uma passagem que emociona muito. A filha dele, a filha do Chico Vidal, a dona Teresa foi uma senhora, Teresa Fernandes Vidal Consone. Foi uma jovem que chegou aqui em São Joaquim com 7 anos de idade. Ela chegou, tinha uma lucidez, eu conversei muito com ela, morreu com quase 100 anos. Ela morreu na década de 90. E a dona Teresa, ela me contava, e quando ela me contou como que ela chegou em São Joaquim, me emocionou muito, porque ela contou direitinho como era na época. Ela disse que saiu, que o pai dela já tinha a venda aqui, e o pai dela, o Chico Vidal, foi buscá-la, ela e o irmão dela, o Antônio Vidal. Esse Antônio foi depois prefeito em São Joaquim durante 2 vezes, e eles vieram, pegaram a Mugiana, chegaram até Jardinópolis, chegaram até Sales de Oliveira, como ali terminava a Mugiana, em 1900, eles desceram, pegaram uma charrete, passaram na invernada, naquela sede bonita da invernada, e chegaram em São Joaquim em 1900. Ela chegou em São Joaquim à noite, ela disse que estava muito cansada, e que quando ela chegou no bar do pai dela, todo mundo, a turma que estava comprando e bebendo lá, falou assim, todo mundo ia esperar o 900. E ela ficou ansiosa de saber o que era 900, mas não deu tempo, ela dormiu, e no dia seguinte, a hora que ela levantou, a mãe dela falou, não, o 900 que eles estavam esperando eram 1900, porque foi justamente na mudança do século. Então, caracteriza bem a época que ela chegou, essa época da passagem do século XIX para o século XX. Então nós passamos 99, 1900, 2 anos depois, nós entramos então no século XX. Nós estamos vendo como que se chegava a São Joaquim naquela época. Nós vimos que a dona Teresa, ela veio de trem, de Batatais, foi até Jardinópolis, parou em Sales de Oliveira, pegou uma charrete, passou pela fazenda invernada e veio a São Joaquim. Veio na casa do seu pai, o Chico Vidal. Então, os 2 grandes moradores da época eram o Manuel Damásio Ribeiro e o Chico Vidal. Mal sabiam eles que dali a 60 ou mais anos, o bisneto do Chico Vidal, Zé Adolfo Ferrero, iria casar com a bisneta do Manuel Damásio Ribeiro, a professora Sônia. São mistérios da vida. Mal sabiam esses 2 primeiros habitantes da cidade de São Joaquim da Barra que seus bisnetos, então, iriam se casar. Mas o caminho mais usado para chegar até São Joaquim da Barra é aquele que nós falamos, vindo
pela estrada de rodagem lá de Nuporanga. Então, aqui se nós fizermos uma estatística, nós vamos ter muita gente que veio de Nuporanga para São Joaquim da Barra. Eu citaria, por exemplo, duas famílias mais conhecidas, que seriam os Carrara, que vieram logo no começo de São Joaquim. Os Carraras, por exemplo, nós temos aqui em São Joaquim ainda o Lúcio Carrara, a Neuza, que estão vivos, né? E outro, por exemplo, o Natirson Carrara, que era muito conhecido, hoje está em Franca, Dr. Natirson, e a gente vai recordando, então, no meu tempo, por exemplo, tinha pessoas, tinha a Iracema, que eu vivia dançando com ela nos bailes, tinha o Bilo Carrara, que foi uma pessoa muito conhecida em São Joaquim, o seu Alfredo Carrara. Então, esses vieram por onde? Vieram pela estrada, os Estupelos. Os Estupelos hoje não tem, eu acho que não tem descendentes dele aqui. Mas eles é o Francisco Estupelo que dá o nome aqui para a nossa praça, a praça aqui da estação, tem o nome dele, Francisco Estupelo. O irmão dele, o Antônio Estupelo e o José Estupelo, foram prefeitos em São Joaquim, de maneira que um outro caminho para chegar até São Joaquim era através, então, dessa estrada que vem de Nuporanga. Mas poucos sabem. Quem relata muito isso é o Dr. Almeida, o Antônio de Almeida Prada, no seu livro Crônicas de Outrora. Então ele conta uma coisa impressionante, que durante a colheita de café vinham os baianos para São Joaquim da Barra para trabalhar na lavoura do café. Eles vinham a pé, viajavam durante um mês de alparcata e chapéu de couro, chegavam e vinham trabalhar na fazenda. Diz ele, o doutor Almeida, que eram ótimos trabalhadores, e depois eles voltavam, depois que eles recebiam o dinheiro após a colheita, eles voltavam então. Mas alguns ficaram. Por exemplo, o Manel Trindade, por exemplo, foi um deles. O Lazinho Trindade, irmão do Manuel Trindade, eles ainda devem ter descendentes aqui em São Joaquim. Um dos filhos do Manuel Trindade era um jogador de futebol muito importante, de um timinho que teve muita fama em São Joaquim, o Quadruzinho de Aço, que era o baiano, era filho do Manuel Trindade. Era um político influente aqui em São Joaquim da Barra. Mas eu acho que a família que mais influenciou aqui foi a família da Dona Presciliana. A Dona Presciliana, ela morreu com 100 anos, ela morreu depois de ter feito 100 anos de idade. Era uma baiana, mãe da Delita. A Delita era minha companheira de mocidade. Ela deve ter a minha idade. Eu, até o ano passado, ela estava viva. A Delita é mãe da Cecília Helena Reinaldo Peraro. Ela era filha do Miro Reinaldo. O Miro Reinaldo era teu companheiro, ele era locutor de rádio, era ourives, trabalhava com joias, com anéis, etc. E tal. Tinha também irmão da Prisciliana, todos esses baianos que vieram. Alguns ficaram, esses que eu estou contando, ficaram em São Joaquim. A maior parte voltava para a Bahia, né? A Prisciliana, ela era irmã do Belarmino, um violonista extraordinário, um boêmio. Ele alegrava as noitadas de São Joaquim da Barra. De maneira que era essa a forma de se chegar. Ou se vinha pela Mugiana, do jeito que vinha a Dona Teresa, ou vinha pela estrada, a estrada de Nuporanga, como vieram os Carrara, como vieram os Estupelo, e mais ainda, o nosso primeiro médico,
José Esmeraldo de Oliveira, ele veio para cá em 1901, ele veio de Nuporanga para cá. Os nossos dois primeiros farmacêuticos, Caetano Gramani e José Martins de Araújo, eles vieram de Nuporanga para cá. Então a gente pensava, por que vinha tanta gente de Nuporanga para cá? Acontece que Nuporanga é a cidade com maior número de habitantes na região. Tanto assim que ele era cabeça de comarca. Era uma comarca muito grande. Pertencia a essa comarca Orlândia, Sales de Oliveira, São Joaquim, Ipuã, Morro Agudo e Guaíra. De maneira que ela era um município enorme. Mas, como Nuporanga ficou fora da estrada de ferro da Alta Mugiana, da Companhia da Mugiana, ela começou a decair, ela começou a ter menos movimento. Daí, então, essa porção de pessoas começaram a deixar Nuporanga, porque Nuporanga, tanto que hoje São Joaquim é muito maior do que Nuporanga. Vocês sabem que São Joaquim é a cidade do ramal, do nosso ramal aqui, que vai de Jardinópolis até Igarapava, é a primeira cidade a atingir 50 mil habitantes. São Joaquim já tem mais de 50 mil habitantes. As outras, como Orlândia e Ituverava, que também são populosas, ainda estão na casa dos 40 mil. São Joaquim já está São Joaquim é a mais populosa do nosso ramal. Então, assim começa a história de São Joaquim. 1898, 1899, 1900, no nosso século XX, vimos pela rua 15 de novembro, e assim nós vimos a nossa estrada, a famosa estrada que ligava Nuporanga até Santana dos Olhos d'Água, qual era o caminho dela, etc. De maneira que hoje nós começaremos a contar as coisas que foram criando, a nossa capelinha, a nossa estação da Mugiana, etc. e tal.